Prezado amigo, no capítulo 28 de Gênesis, conhecemos melhor a vida de Jacó. Você se lembra do último programa? Nós aprendemos que diante da fraude em que ele recebeu a bênção de Isaque, ludibriando pela segunda vez Esaú, este, com o seu coração amargurado, começou a planejar a sua vingança, pensando até mesmo em matar o seu irmão, pensando em matar Jacó. Lembra-se que quando Rebeca soube das intenções de Esaú, rapidamente ela advertiu Jacó do perigo que ele corria e o enviou para a casa do seu irmão Labão, lá em Padã Arã. Mas, como vimos no último estudo, não só Jacó, mas a própria Rebeca eram fraudulentos. No último verso do capítulo 27, ela mais uma vez demonstrou sua sagacidade quando se queixou das suas noras, as esposas de Esaú, para o seu esposo Isaque. Rebeca queria ganhar o apoio de Isaque, favorecendo mais uma vez a Jacó, e assim disse que as mulheres de Esaú, as cananitas, as filhas de Hete, Judite e Basemate, lhe causavam muita tristeza e isso a aborrecia. Disse a Isaque que se preocupava com Jacó, que poderia também tomar por esposa alguma jovem cananita. E se isso acontecesse, ela mesma sentiria que não valeria mais a pena viver. Na verdade, Rebeca, se você está percebendo, ela foi muito ardilosa, ela foi extremada. Na verdade, ela insinuou, e Isaque, provavelmente sem perceber a sua estratégia, concordou com ela, e no início do capítulo 28, logo no verso 1, vemos que o idoso patriarca chamou o seu filho Jacó, ordenando-lhe que não se casasse com nenhuma moça cananita. E nos versos 2 a 4 encontramos as palavras complementares de Isaque. Levanta-te, vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai da tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Deus Todo-Poderoso te abençoe, e te faça fecundo, e te multiplique para que venhas a ser uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra de tuas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Observe, querido amigo, que nessas palavras de Isaque a Jacó, o patriarca estava confirmando a bênção que dera ao seu filho, que era a bênção que já tinha sido de Abraão, que era a bênção que estava sobre ele, e agora então ele estava transmitindo para Jacó, era a bênção do El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, conforme lemos no capítulo 17, versículo 1. Portanto, de geração em geração, essa bênção confirmava o favor de Deus sobre aqueles primeiros patriarcas. Amigos, será possível aplicarmos esse texto às nossas vidas? Eu creio que sim. Vejamos, na verdade, constatamos o princípio da herança repassada aos filhos. Não passamos apenas a herança de posses, passamos sim e principalmente a herança do nosso relacionamento com Deus. Abraão tivera experiências especiais com Deus, Isaque também tivera experiências especiais com Deus, e agora ele encaminhava seu filho Jacó a essa mesma vida de experiências com o nosso Deus. Que possamos ser modelos de intimidade com Deus, para que os nossos filhos também experimentem como é bom e agradável andar com o Senhor. Querido amigo, vemos então que Esaú, nos versos 6 a 9, com seu caráter ainda afetado pela mágoa e pelo rancor, ele tentou de alguma maneira ser agradável ao Senhor e aos seus pais. Ele ouviu que Isaque tinha abençoado Jacó, enviando-o a Padã Arã, para lá conseguir uma esposa. Ora, ele, Esaú, já tinha se casado com duas mulheres cananitas que desagradavam a sua mãe. Então, numa tentativa desesperada, ele foi à casa de Ismael, seu tio, e lá se casou com Maalate, sua prima. Foi uma tentativa de consertar e de amenizar aquela situação familiar em que ele vivia. Mas, infelizmente, foi uma tentativa falha. Você consegue perceber por que essa tentativa falhou? Acompanhe comigo alguns pontos. Esaú errou ao desprezar o seu direito à primogenitura.
Esaú errou ao desejar a morte do seu irmão. Esaú errou ao tomar por mulheres 2 cananitas. Esaú errou por buscar para si mais uma esposa, sem seguir a orientação divina. Esaú errou por casar-se com uma filha de Ismael, pois mesmo sendo sobrinha de Isaque e, portanto, sua prima, Ismael era o filho rejeitado de Abraão, do qual não se originaria a descendência abençoada por Deus. Então, por que essa tentativa foi falha? Por que essa tentativa não teve bons resultados? Ora, porque a tentativa carnal e humana de querer amenizar uma atitude interior desagradável não obtém a aceitação de Deus. O esforço próprio do homem natural de querer ser aceitável ao Senhor, sem experimentar uma mudança interior, não resultam em ações apropriadas. Não resultam em algo que agrade a Deus. Eu espero, querido amigo, e oro para que nós não tentemos agradar a Deus com os nossos próprios esforços. O caminho certo é confessarmos e admitirmos o nosso interior pecaminoso, buscarmos a presença de Deus e nos submetermos a Ele para andarmos conforme o seu querer. Mas o texto prossegue e nos versos 10 a 17 formam um texto muito interessante. Nos dão conta, nesse texto, de uma experiência única que Jacó teve com Deus. Jacó, então, caminhava na direção de Padã-Arã, e como a jornada era longa, ele se deitou em algum lugar para passar a noite. Agora vamos pensar um pouco nessa situação. Era Jacó que vivenciava essa experiência. Mas quem era Jacó? Qual era o seu perfil? Vamos lá. Ele era o filho mais novo, embora fosse gêmeo, mas era o filho que gostava mais de ficar na sua casa. Esaú era o homem do campo. Jacó era um homem mais caseiro. Talvez aquela seria a sua primeira noite fora de casa. Além de todo o ambiente da sua casa estar abalado por sua própria culpa, ele estava agora com medo, fugindo de Esaú, e certamente ele estava temeroso por ter que passar uma noite ao relento. Como é que ele se sentiu naquela noite? Com certeza se sentiu muito só. O lugar era deserto e, sem dúvida, ele sentiu uma profunda solidão e estava sentindo medo. Mas tinha que dormir para recuperar as energias. Então ele pegou uma pedra e utilizou-a como um travesseiro. Se deitou e dormiu. De tão cansado sonhou. Mas que sonho maravilhoso! Sonhou algo maravilhoso. O texto dos versos 12 a 15 nos dizem o seguinte: E sonhou, e eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que estás agora deitado, eu te darei, a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a essa terra, porque não te desampararei, até cumprir eu aquilo de que te hei referido. Esse lugar onde Jacó pernoitou recebeu o nome de Betel, ou então Casa de Deus. Era um lugar muito significativo, pois foi exatamente naquele lugar que Deus tinha aparecido pela primeira vez a Abraão, conforme o capítulo 12, versículo 8 de Gênesis. Podemos imaginar então o quanto isso foi reconfortante para um homem que estava sozinho, saudoso e, com certeza, temeroso, que havia deixado a sua própria casa. Mas qual é o significado dessa visão? Qual é o significado desse sonho? Temos aqui uma demonstração maravilhosa da graça divina. Ela era não procurada, mas ela foi incondicional.
Essa graça não foi procurada porque Jacó provavelmente nem se lembrou de Deus. Ele estava tão cansado que só queria dormir. Deus, entretanto, veio ao seu encontro com seus anjos em todo o seu esplendor e surpreendeu esse peregrino temeroso. Mas essa graça foi também incondicional, porque não houve nenhuma palavra de recriminação por tudo aquilo que ele, Jacó e Rebeca tinham feito a Isaque e a Esaú. E também não houve nenhuma palavra de exigência ou pré-condições. Essa maravilhosa visão mostrava a Jacó as diversas garantias divinas de que ele não estaria e não estava só. Essas garantias podem ser alistadas. Se você quiser anotar, eu tenho 5 delas para você anotar. Primeiro, Deus se identificou como Deus do presente. Eu sou o Senhor. Segundo lugar, Deus mostrou-lhe a sua soberania no passado. Eu sou o Deus de Abraão e do teu pai Isaque. Terceiro, Deus mostrou-lhe como controla o futuro. A tua descendência será como o pó da terra. Deus revelou-se nos seus propósitos. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. E em quinto lugar, Deus revelou-se como um Deus protetor e fiel. Deus disse assim: eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a essa terra, porque não te desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Você já percebeu? São palavras reconfortantes, muito reconfortantes. Esse é o nosso Deus. Ele tem prazer em garantir a sua companhia e a sua bênção para todos nós. Então, o que temos através dessas palavras é uma renovação da aliança que Deus fizera com Abraão e com Isaque. Jacó agora era o terceiro na linha da sucessão. Temos através dessa experiência um simbolismo muito interessante que nos lembra de Jesus Cristo como o único mediador entre Deus e os homens. É interessante que Deus veio a um homem como Jacó, que era usurpador, que era suplantador. Deus vem ao encontro do homem pecador para ajudá-lo num momento difícil. Deus nos quer como estamos. A transformação ocorre depois que ele entra em nossa vida. Aquela escada em Betel pode ser considerada um símbolo de Cristo, que é a única escada ou o único caminho que nos leva ao céu. O texto prossegue nos versos 16 e 17, lemos que, despertado Jacó do seu sonho, disse: na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. E temendo disse: quão temível é esse lugar! É a casa de Deus, é a porta dos céus. Este é um dos textos da Bíblia que muitos têm usado em cerimônias de dedicação de novas igrejas. Muitos ficam olhando para a igreja e para a beleza do templo. Mas quando Jacó disse isso, ele estava num lugar desconfortável. Porém, Deus estava ali. E, de fato, a igreja, que é um lugar temível para uma pessoa como Jacó, ou até para todos nós, é ali que nos defrontamos com Deus Todo-Poderoso. Por quê? Todos os homens são confrontados com Deus de uma forma ou de outra. Deus descobre o homem onde quer que ele se esconda. Deus pode revelar-se a você, meu amigo, por meio dessa mensagem que estou transmitindo agora. Jacó descobriu que Deus estava ali. Deus está em todos os lugares e nos descobre aonde estivermos. Mas por que uma pessoa acha que um lugar onde Deus está é temível? Sabe por quê? É por causa do pecado que a pessoa tem. Um homem como Jacó só podia se assustar e temer diante de uma visão dessa de Deus. Todos nós temos que saber que Deus está sempre presente nos seus diversos lugares. O mundo é dele, o nosso Deus é onisciente. Quando Isaías viu a Deus numa visão maravilhosa, ele gritou assim: ai de mim que vou perecendo!
pois eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. É sempre assim. Muitos têm medo de Deus, e esse medo de Deus é por causa do pecado. Temos que saber isso. Mas, sempre temos essa palavrinha mas graças a Deus, o lugar onde Deus está também é a casa de Deus, é a porta para os céus. Essa é a mensagem da graça. É possível nos reconciliarmos com Deus. É Ele que vem ao nosso encontro. É Ele que nos mostra Jesus, o nosso único acesso direto ao céu. Preparando-nos agora para o término do nosso estudo, vamos ler os versículos últimos desse capítulo. Então, nos versículos 18 e 19, nos mostram a reação de Jacó diante da bondade de Deus. Tendo-se levantado Jacó, cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar da cidade, que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Querido amigo, vemos aqui então Jacó levantando-se cedo, de madrugada, tomando a pedra que havia posto por travesseiro e a colocou em forma de coluna, isto é, um monumento que simbolizava que ali era um lugar de adoração. Sobre o topo desse monumento, ele entornou azeite, consagrando-o como um marco da manifestação de Deus. Jacó também mudou o nome daquele local, que se chamava Luz, em hebraico amendoeira, e deu-lhe um nome muito mais significativo. O local seria chamado Betel, que significa casa de Deus. Jacó certamente estava impactado por aquela noite especial. Mas a pergunta que se faz é: até quanto ele foi impactado? Será que houve uma mudança no seu caráter? O texto bíblico prossegue e nos relata nos versos 20 a 22 essas últimas palavras. Fez também Jacó um voto dizendo: veja só, querido amigo, se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Querido amigo, alguns estudiosos entendem que, na medida do conhecimento de Jacó, as suas palavras foram as mais corretas possíveis. Entendem que Jacó expressou o seu temor e o respeito para com o ser que viera ao seu encontro, e não com as coisas que lhe foram prometidas. Argumentam esses estudiosos que, com base na homenagem e no voto que Jacó prestou a Deus, que Jacó estava agindo corretamente. Mas, querido amigo, uma outra interpretação sobre o voto de Jacó é que, se prestarmos bem atenção nessas palavras, perceberemos que o clima é diferente. O clima reflete o caráter completamente humano e enganoso de Jacó. Qual seria a interpretação correta? Atentemos bem para o voto de Jacó. Eis o voto de Jacó. Aqui vemos que Jacó está querendo fazer um negócio com Deus. Novamente, vemos o estilo de Jacó claramente exposto nas suas palavras. Jacó foi impactado com a visão graciosa de Deus, haver reconhecido a bondade do Senhor, e por isso mesmo, Jacó prestou-lhe culto. Mas, na verdade, nós percebemos que o seu caráter ainda não havia mudado, não havia sido transformado. Ele estava tentando fazer uma chantagem com Deus. Ele estava tentando fazer uma negociação, uma negociata com Deus. Veja só, se Deus fizesse a parte dele, aí sim, ele, Jacó, o teria como seu Deus. Ora, Deus havia prometido protegê-lo na sua viagem. Deus havia dito que estaria presente com ele em qualquer lugar por onde fosse. Deus tinha prometido abençoá-lo. Deus tinha prometido dar-lhe aquela terra. Deus tinha prometido que não o desampararia. Deus prometeu que cumpriria tudo o que lhe havia prometido.
Então Jacó disse a Deus que se de fato ele cumprisse tudo aquilo que ele havia dito, tudo aquilo que ele havia prometido, então Jacó, entre aspas, faria o favor de ter a Deus como seu Deus. E aí então lhe daria o dízimo de tudo. Ora, claramente, essa era uma negociação, essa era uma espécie de negócio que Jacó queria fazer com Deus. E mesmo que tivesse adorado ao Senhor e erigido até uma coluna em homenagem a Deus, sabemos que Deus não aceita esse tipo de negócio. O homem recebe os planos de Deus, mas Deus não recebe os planos dos homens. O caráter que agrada a Deus é um caráter transformado por completo. Um coração completamente mudado, completamente transformado, esse sim agrada o nosso Deus. Minha oração, e espero que seja a sua oração também, é que possamos ser e possamos pedir a Deus que nos livre de cometer tal barganhas, tal negociatas assim com o nosso Deus. Aceitemos a sua graça e não façamos exigências descabidas. Quando nos curvamos diante do plano de Deus, podemos ter certeza de que a bênção dele nos será favorável. Não façamos exigências descabidas. O nosso Deus quer o nosso bem, portanto, confiemos completamente em suas promessas, em sua palavra e em suas bondosas ações para conosco. Querido amigo, estamos chegando assim ao final de mais um programa. Mais uma vez agradecemos por sua companhia. Esperamos que você sintonize o nosso programa numa próxima ocasião e que também se lembre de escrever para nós. Ouça o nosso endereço e escreva-nos. Deus te abençoe. Através da Bíblia. Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus do Gênesis ao Apocalipse. Para saber mais, acesse nosso site transmundial.org.br. Sem igual, salvou-me meu Jesus. Realização Transmundial.